Então, como que foi seu trajeto de vida profissional para chegar até aqui? Então, né, além de todas aquelas formações profissionais que em algum outro momento eu já falei para vocês, eu já citei, né, foi um caos. As coisas não foram perfeitas, né, foi um caos, a ponto, assim, de passar até mal, né. Por exemplo, né, eu cheguei a comentar num vídeo anterior que para fazer a minha faculdade eu tinha que andar 90 quilômetros todos os dias. Isso parece pouco, né? 90 quilômetros. Se você não tem noção do que é 90 quilômetros, é 1h30 de estrada, né? Andando aí a mais ou menos 80 quilômetros por hora. 1h20, né? Isso sem trânsito. Então, assim, isso é um perrengue, porque você fazer isso todos os dias, aquele dia que você não tá com vontade, e aquele dia que tá com chuva, aquele dia que tá muito frio, é isso que ninguém vê, entendeu? Porque isso não é falado. Então, foram 4 anos assim, né? Depois, para poder fazer os meus cursos, é tudo de ônibus. Minha Nossa Senhora, né? Então, quando eu fui fazer minha pós-graduação em Belo Horizonte, era muito engraçado. Não tinha dinheiro para poder pagar 3 diárias de hotel, né? Eu tinha que pagar 2 diárias de hotel. Então, o que eu fazia? Na verdade, Era uma, agora que eu tô me recordando, que já tem um tempo que eu terminei, né? Eu saía sexta-feira à noite, às 10 e pouca da noite, de Iguaçuí, e ia pra BH. Eu chegava às 7 da manhã em BH, no sábado, né? E estudava de 8 às 6 da tarde, virada de ônibus. Então, eu ia pro hotel depois, descansava. Domingo tinha mais aula, né? De 8 às 6 de novo. E 9 horas da noite já era meu ônibus para Iguaçuí. Era doído. Entendeu? Era doído, porque eu não dormia. E eu amo dormir. Eu amo dormir. Então, assim, eu sou muito complicada. Se eu não dormir, eu fico muito estressada, sabe? Mas eu amo dormir e eu não podia dormir. E é um perrengue pra mim isso daí, porque não tinha como, não tinha conforto, aquele conforto, né? Ficava no hotel próximo da especialização, né? Da faculdade, para poder assistir às aulas e ter que andar menos e gastar menos também até com táxi. Dava pra ir a pé. Mas eu só podia fazer isso com uma diária. Então eu dormia na cidade de Belo Horizonte de sábado para domingo. De sexta para sábado era viajando e de domingo para segunda viajando. Então eu chegava na segunda-feira 8 horas da manhã. 4 horas da manhã, desculpa. Às 8 eu já estava trabalhando no meu consultório. E é assim que tinha que ser. E às vezes eu ia de 8 às 5 trabalhando, às 19 horas. Já cansei de sair muito tarde, né, trabalhando, atendendo as pessoas. E era o meu começo, então muitas vezes era o horário que o cliente podia, não o horário que eu queria. Então hoje é o horário que eu quero, mas antes não. Se o cliente só pudesse às 19 horas, eu ia lá às 19 horas só para atender ele muitas vezes. Então acontecia muito isso. Então esse é um tipo de perrengue, sabe? Uma outra coisa muito engraçada também que aconteceu comigo, que eu conto e as pessoas não acreditam, né? Quando eu fiz o meu curso em Vitória, no Espírito Santo, fui ficar 5 meses lá. Então, o que eu tinha? Eu dividi um apartamento, né, com as pessoas. A despesa era alta, o curso ficou caríssimo. Em 5 meses eu gastei um bom dinheiro. Dava para comprar um carro, né, em 5 meses. Então, assim, eu tinha que economizar de outras formas. Eu ia sempre com a mesma botinha, a mesma mochila, uniformezinho da escola para poder não gastar minhas roupinhas. E gente, entendeu? Eu passei muito tempo da minha vida sem comprar as coisas pra mim, né? E aí, como que eu fazia lá no apartamento, né? Pagava tudo, eu tinha um colchão que eu jogava ele no chão, um colchão bom pra dormir. E sabe como era meu guarda-roupa? Quando eu conto, ninguém acredita. Era uma caixa de papelão. Eu não tinha onde guardar, eu não vou comprar uma cômoda. Poderia ter comprado uma cômoda? Poderia, mas a situação era complicada, era tudo contadinho. Não me faltava nada, mas para não faltar, eu tinha que ser uma pessoa cabeça. Então ficava, a minha mãe sabe disso, minha mãe tem foto disso, né? Não sei se a gente tem isso até hoje, mas era dentro de uma caixa de papelão que ficavam minhas roupas. Uma caixa desse tamanho assim, e ficava lá tudo dobradinho, bonitinho, né? Então também não tinha tantas coisas. Era um closet aberto, entendeu? E assim, invejosos vão dizer que eu não tinha dinheiro, entendeu? Mais ou menos assim. Então, assim, são os perrengues, sabe? Que eu acho que agora eu tô com vontade de contar isso, tornar isso a público, porque eu fico vendo as pessoas, ver a gente assim, me ver nessa mesa linda de porcelanato aqui, e pensa que isso aqui veio, não caiu do céu, né? Então, assim, eu tomei muito não também. Durante o processo de formação, eu quase tive que pagar para ter
quando a gente está aprendendo lá, como que chama, estágio, né? Eu rodei a minha cidade inteira para conseguir um estágio. E com a graça do Senhor, teve um bom coração que me deu esse estágio no final, com a ajuda da minha irmã. Mas eu quase tive que pagar para fazer o meu estágio. E sem o meu estágio eu não ia formar, né? E eu ficava super chateada, triste, porque que as pessoas não me davam nada. Tudo que eu pedia era não, era porta na cara. Então, assim, era complicado. Eu já quis desistir várias vezes, eu ficava muito triste, chateada, né? E eu não entendia isso na época. Eu não tinha uma resposta para isso. Eu achava que eu era ruim, mas hoje eu tenho uma resposta para isso. Eu posso falar sobre isso num próximo momento. Eu tenho uma resposta sobre isso, entendeu? É algo que você precisa construir interiormente e que você só entende com o tempo. Mas é algo. Esses nãos eu tive que passar por eles para chegar até aqui, para eu ver que as coisas não são fáceis. Né? Eu já sabia que não era, mas depois que você termina uma formação acadêmica, que você vê como que são as coisas aqui fora. E isso aconteceu na minha formação acadêmica, que no meu segundo período já estava atrás. E foi do meu segundo período até o último período tomando não na cara. Então eu fiz o meu estágio, e assim que eu terminei as minhas horas de estágio, foi engraçado, porque eu terminei as horas e eu fiquei naquela expectativa de ser contratada, né? Fui no laboratório. Nossa, eu falei, acho que agora vai, vou ganhar meu dinheirinho. Eu nem era formada ainda. E é ruim que foi, hein? Fui embora, filho. E depois de um tempo eu vi que foi contratado um técnico, né, em análise clínica. E aí, mais uma vez, eu falei assim, caraca, sou muito ruim. Ninguém me contrata, ninguém quer nada comigo. E continuei a vida, né? Mas eu não falava isso em casa porque eu não queria que as pessoas vissem que eu tava triste, entendeu? Eu guardava pra mim. Então a gente sofre muito sozinho às vezes, né? Sofre muito sozinho. Então acontecia muito isso comigo, né? E hoje, graças a Deus, eu nego. Quem nega sou eu. Mudou a posição, entendeu? Mas lógico, nego quando eu acho que tem que negar. Não nego porque eu tenho orgulho, porque eu sou soberba, por nada. Entendeu? E hoje eu entendo por que essas pessoas negaram pra mim. Mas eu não entendia na época. Elas tinham que negar. Tá certo. Elas não estão erradas, entendeu? Eu não tô criticando elas. Mas eu tô dizendo o quê? Que eu passei por muitas provações. Muitas portas se fecharam pra mim. Né? E muitas portas se abriram depois, né? Porque muitos nãos e precisei desses nãos pra estar aqui. Porque se o primeiro não fosse um sim, eu tava lá até hoje. E eu sei muito bem quanto eu ia estar ganhando. E não é o que eu queria pra mim. Então foi bom. Aquela parceria que eu tive, né, quando eu voltei do meu curso técnico de Vitória, no Espírito Santo, ela foi uma parceria boa, sabe? Eu voltei, eu comecei a ganhar um dinheirinho bom, achei legal, porque pessoa solteira, não tem compromisso com nada, mora com os pais, não tinha conta para pagar. Pra mim tava bom aquilo, né? Então os 3 primeiros meses foram ótimos. Depois disso foi caindo. Eu fiquei lá 1 ano e 4 meses, aproximadamente, né, se a minha memória não falha agora. E quando chegou mais ou menos assim, na metade desse percurso, né, quando eu tinha mais ou menos uns 6 meses, 7 meses ali de trabalho nessa empresa, dessa parceria, né, era só uma parceria, eu ganhava uma porcentagem em cima dos procedimentos que eu fazia. Então, assim, eu vi meu salário chegando a R$250. E eu especializando nessa época, né? Então, como é que você fez para pagar, Raquel? Mais uma vez, meus pais, né? Me ajudando como sempre. Então, assim, eu sempre faço questão de falar sobre isso. Não tenho vergonha de falar que os meus pais me ajudaram. Sabe por quê? Porque foi suado a ajuda deles para mim. Foi muito suado. Eu sei que eles se abdicaram de muita coisa para pagar isso para mim. Então, eu tenho que ter orgulho. Não tenho que ter vergonha de falar que os meus pais pagaram as coisas para mim, não. Pai e mãe tá aí pra isso, né? Quando eu tiver meus filhos, eu vou fazer o mesmo, até mais se eu puder, né? Então, assim, e todos os pais, bons pais são assim. E aí, eu me vi nessa R$250 foi quando eu conheci o meu marido, e ele olhou aquilo, ele não achava que eu ganhava aquilo, né? E sei que por final das contas, né, eu ouvi, né, eu nunca mais esqueci disso, que eu não ganhava mais, eu ouvi pela pessoa que era minha parceira, que eu não ganhava mais porque eu não me dedicava. Depois de tudo isso que eu contei aqui, né,
que quem vem me acompanhando tá vendo como que foi o meu trajeto. Eu vi que eu não ganhava dinheiro porque eu não me dedicava, né? Mas depois eu descobri que alguns procedimentos da clínica eram feitos à noite para eu não aprender. Era perigoso eu aprender aquele procedimento. Por que era perigoso? Eu ia aprender e ia fazer bem feito, né? Eu descobri por clientes. Foi quando eu tomei a decisão de abrir o meu próprio negócio, né? Porque eu não aceitei ouvir isso. E aí eu quis chorar nesse dia. Eu saí de dentro da clínica e fui pro Sebrae. Tem R$1 no bolso. Aí eu falei assim, eu quero abrir um CNPJ porque eu quero ter uma estética. Eu não sabia nem para que lá estava ventando o catavento, sabe? E fui sem R$1 no bolso, abri o meu CNPJ. Eu falei, deixa aberto, na hora que der eu fiz aquilo no momento de raiva, entendeu? Porque eu não aceitei ouvir que eu não me dedicava. Podia ser qualquer coisa, menos que eu não me dedicava. Porque eu sempre fui uma pessoa dedicada e sou até hoje. Tudo que eu boto a mão para fazer, eu vou fazer bem feito, eu me comprometo com aquilo, né? Então, assim, eu não aceitei ouvir. E a melhor, assim, resposta que você dá para a pessoa é fazendo alguma coisa pro bem, sabe? E eu dei essa resposta. Essa resposta tá até hoje no ar, né? Então, assim, era só falar que não dava para contratar, né? Eu fui pedir para ser contratada porque eu estava ganhando R$250. E ao invés da pessoa chegar para mim e falar que não dava para me contratar, porque não tinha como manter, eu ouvi que eu não me dedicava, né? Então a gente escuta muita coisa também durante a vida da gente, sabe? Que é difícil porque pode parecer uma bobeira, mas naquele momento isso mexeu comigo, né? A ponto de eu fazer algo, eu abri um negócio sem ter dinheiro. E deu certo. Isso te fez chegar até aqui. Fez. Então tem palavras que a gente tem que fazer, já viu aquele ditado, né? A gente tem que fazer do limão um limão uma limonada. E que limonada! Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu tenho vontade de mandar um buquê de flores em agradecimento, porque precisei, porque se me contrata, eu sei muito bem quanto eu estaria ganhando hoje também. Então são os nãos da vida que a gente tem que passar por provações, é Deus agindo na sua vida. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe onde você vai chegar, ele sabe onde você tem potencial para chegar, ele sabe se você é uma pessoa honesta ou não, ele sabe de tudo. Você esconde de você, mas de Deus você não esconde, né? Então, justamente eu acho que por também colocar muito Deus na frente, é que as coisas, né, foram para um caminho muito bom, porque eu poderia ficar uma pessoa revoltada, muito fácil, né? Mas tudo deu errado, poderia ficar deprimida, né? Então, assim, não foi isso que aconteceu. E acontecia coisas também, assim, surreais. As pessoas me chamavam para dar aula. Eu, às vezes, elaborava a aula. Vocês sabem o nível de aula que é, né? Minhas aulas. Então, assim, eu elaborava a aula. Eu cheguei a parar em Bom Jesus e Itabapuana para poder trabalhar numa escola, ensinando parte de limpeza de pele, essa parte. Nessa época eu era muito envolvida com essa parte da estética, né? Eu fui passada para trás. Eu fiz uniforme, paguei do meu bolso, paguei passagem do meu bolso. No dia da inauguração dessa estética, que era uma estética escola, né? A socialite da cidade foi chamada, né, para a inauguração. E eu fiquei lá fazendo massagem no rosto de todas elas e não ganhei R$1 por isso. Nesse dia minha família estava toda num churrasco comemorando o aniversário de alguém que eu não me lembro quem, no sítio. E eu lá, trabalhando, quase perdi o meu ônibus, que eu andava de ônibus, sem ar-condicionado, né? E quase perdi o meu ônibus e ia ficar naquela cidade onde eu não conheço ninguém, sem dinheiro para um hotel. Aí é que entra, né? Meu marido ficava vendo isso, né? Na época ele era meu noivo e ficava apavorado. Ele falava, não é possível, cara. Mas não passava isso pra mim, né? Então, assim, a família, né? Minha família participou muito disso, sabe? Isso tudo que eu tô falando aqui é verdade, né? Então, as pessoas faziam muito isso comigo. Chegava a pedir parcerias, eu montava tabela de preço, elas ficavam com a tabela de preço depois, contratavam outros profissionais, né? Cheguei a fazer cartão de visita de milheiro em parceria na semana seguinte foi desfeita. Então, foi assim, eu fui muito, assim, como eu posso dizer, né? Fui muito provada, sabe? Me provaram muito e eu não desisti. Eu tinha tudo para desistir, né? E não desisti. Por último, eu tive uma denúncia, né, de um dermatologista querendo parar as minhas atividades, me acusando de exercício ilegal da medicina. Ele não conhece a legislação da biomedicina, né? Então, assim, isso me gerou uma série de dor de cabeça, mas
quem anda certo não tem nada a perder. Eu não tive nada a perder, ele perdeu muito mais do que eu, com certeza. Né? Então, quando eu falo que a minha vida profissional ela foi um caos, ela foi mesmo um caos, entendeu? São alguns perrengues que eu fui passando e que me amadureceram muito. Eu agradeço por cada um deles. Né? Não foi à toa. Hoje eu sei lidar com qualquer coisa que chega pra mim. Né? E os perrengues de curso online que chega também, né? Da concorrência. A concorrência que copia, a concorrência que vai lá e quer colocar o seu nome na lama, né? Como, por exemplo, assim que eu comecei os cursos online, foi engraçado. Eu não entendia muito bem, né, como era essa questão de curso online. Estava entrando ainda, né? E a gente tem parceiros de vendas, né? Já expliquei isso algumas vezes na minha rede social. A gente tem parceiros de vendas. Esses parceiros de vendas, eles são, assim, autorizados a vender os cursos. Então, eles fazem os anúncios, né? Já deve ter aparecido para algum de vocês esses anúncios de cursos. Só que isso eu tô falando da época que não era muito explorado, antes da pandemia, onde todo mundo detestava curso online, né? Então, assim, esse abençoado, né, que parceiro nosso, que ele tem qualquer outro nome, menos parceiro, pegou o vídeo de uma outra profissional para poder divulgar o meu curso. Só que quando você entra para ser parceiro dos meus cursos, a primeira regra que está lá é proibido pegar material de outro profissional para vender os cursos Raquel Barros. É regra. E ele ultrapassou a regra. Não é proibido matar? As pessoas não matam? Então, peguei numa coisa forte agora para falar. É proibido pegar o vídeo de outro profissional para vender meu curso. Tem gente que pega. Só que aí o que eu faço? Hoje a gente vai lá e corta o link, né? Aquela pessoa não ganha a comissão dela, porque a pessoa que é meu parceiro, ela tá ganhando para vender. Ninguém vai ser meu parceiro de graça. As pessoas não fazem nada de graça hoje em dia. Entendeu? Vamos ser hipócrita aqui, né? Ninguém faz nada de graça. Vai vender, vou vender o curso da Raquel só para ajudar ela. Não. Essa pessoa ganha uma comissão, né? Então, ele foi e pegou o vídeo dessa profissional, sabe? E aí essa profissional viu, ficou chateada, não tira a razão dela. Ela tá certíssima em ficar chateada e não gostar, porque isso não se faz. Eu não posso pegar o vídeo de alguém para divulgar o meu produto. Tem que pegar o meu, a minha aula, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente conseguiu conter isso, né? E colocar isso na cabeça dessas pessoas, que isso não pode ser feito. Né? E além de ser uma propaganda enganosa, não é isso o meu feitio, não é isso os meus princípios. Né? E isso foi feito sem eu saber. Então eu fui acusada de crime virtual na internet, com a minha cara estampada lá. A mulher tinha 230 mil seguidores na época. Isso foi em 2019, estava começando, né? Fiquei bem chateada, faltava 5 dias para o meu casamento, estava dentro do local que ia ser a minha festa de casamento, no dia da decoração. Fui para casa para resolver isso, eu tive paz para casar. Né? Tudo por culpa de quem? De uma pessoa parceira que não seguiu regras. Né? Então isso também é um outro perrengue, porque ali eu fui acusada de crime virtual sem ter culpa de nada. Só que também não culpo tanto ela, porque era falta de conhecimento dela em conhecer esse mercado. Ela tinha que ter vindo para mim e ter falado, nossa Raquel, isso aqui não se faz, né? Pessoalmente comigo, sou aberta a todo mundo. E eu ia olhar, eu não estava sabendo, né? Então eu ia olhar e o que a gente foi feito, o que foi feito, né? Quando a gente descobriu isso, cortamos. Essa pessoa não vende mais os cursos desde aquela época, né? E imediatamente a gente tomou uma atitude, mas foi melhor jogar no ventilador e tentar denegrir minha imagem, mas não conseguiu, porque foi o dia que eu mais vendi. Eu estava no começo, eu ganhei muito seguidor nesse dia, porque vieram muitos seguidores dela, né? E foi um dos dias que eu mais vendi, nunca mais eu vendi menos do que aquilo. Então, foi um marketing aí negativo que se tornou positivo, que me ajudou, né? Então, assim, são sim os perrengues. Até hoje eu passo perrengues, vocês ficam tranquilos aí na vida de vocês se vocês passam alguns tipos de perrengues, tá? Caos, tem momentos que são altos, baixos, entendeu? A vida é sempre assim. Às vezes você tá num momento muito bom, depois acontece alguma coisa, tudo desanda, mas a gente tá aí para poder solucionar problemas. A gente tem que ter algum problema na vida da gente para a gente poder funcionar nossa cabeça, né? Então, assim, a vida não é perfeitinha, de ninguém, nem a minha.